Capítulo 3, As Drogas do Sertão e as Entradas. As entradas foram expedições organizadas pela metrópole portuguesa com os objetivos de defesa do território, exploração econômica da Amazônia e aproveitamento econômico do prata. Defesa do território. Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, até então praticamente despovoado pelos portugueses. Aliando-se aos índios tamoios, fundaram a França Antártida, colônia comercial que também serviria de refúgio aos protestantes calvinistas franceses. A expulsão dos franceses foi feita pelo governo Mendes Sá, auxiliado pelo seu sobrinho Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro, garantindo desta forma a ocupação da região pelos portugueses. Entretanto, os franceses voltaram a atacar o Brasil durante o domínio espanhol, 1580-1640. Refletindo as rivalidades econômicas e políticas entre França e Espanha. Os franceses invadiram o Maranhão, aliando-se novamente com o elemento indígena. À medida que ocorria o movimento de expulsão, foram sendo fundados fortes que dariam origem a importantes núcleos de povoamento, consolidando assim a ocupação e a defesa do Nordeste. Forte de Filipéia, de Nossa Senhora das Neves, fundado por Frutuoso Barbosa, em 1585, originando João Pessoa, Paraíba. Forte dos Reis Magos, fundado em 1597 por Mascarenhas Homem, que deu origem a Natal, Rio Grande do Norte. Forte de Nossa Senhora do Amparo, fundado por Martim Soares Moreno, em 1613. O Forte de São Luís foi levantado pelos franceses no Maranhão, quando pretendiam instalar na região a França equinocial, em 1612, que seria uma colônia voltada para a exploração das riquezas na região. O movimento de expulsão dos franceses foi comandado por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. A ocupação pelos portugueses do Forte do São Luís deu origem à cidade de São Luís do Maranhão. Exploração econômica da Amazônia, as drogas do sertão. A conquista e a ocupação da região amazônica se fez através da expedição de Pedro Teixeira, de 1637 a 1639, que subiu o rio Amazonas, fundando vários núcleos de povoamento e fortes militares. Ao redor, ele foi nomeado o capitão-mor da recém-criada capitania do Pará, que englobava Amazonas e Pará. A colonização, contudo, sedimentou graças aos jesuítas que exploravam a mão de obra indígena por meio das missões na colheita das drogas do sertão. Aproveitamento econômico do prata. Atraído pelo importante comércio da região do Rio do Prata, em razão também do contrabando com a área espanhola, Portugal ordenou em 1680 a fundação oficial da colônia do Sacramento na margem esquerda do rio, sinalizando seus reais interesses na região. Parte dessa região seria povoada e ocupada posteriormente pela pecuária, atraindo paulistas e imigrantes açorianos para a região. A expansão territorial, facilitada pelo domínio espanhol 1580-1640 e realizada por diversos fatores, como as bandeiras, a pecuária e a expansão oficial, levou Portugal e Espanha a realizarem vários tratados sobre os limites territoriais. O mais importante foi o de Madrid, 1750, que deu mais ou menos a atual configuração geográfica do Brasil. O defensor dos direitos portugueses foi Alexandre de Gusmão, que se baseou no direito romano, utilizando o preceito do Utiposidetis.